Olá, eu sou a aluna Francisca Carvalho, do curso de música Licenciatura EAD, e neste podcast eu vou falar do movimento nacionalista brasileiro no século XX, um pouco do contexto histórico e seus principais representantes. Em fim do século XIX, surgiu uma nova corrente estética no meio musical que rapidamente se espalhou pela Europa Ocidental, no caso, o nacionalismo. É caracterizada pela música escrita com constâncias nacionais, com o objetivo de promover uma integração entre o artista, criador e o meio social, através de uma identidade musical. Compositores russos, espanhóis, poloneses, tchecos e húngaros aproveitaram-se de ritmos e melodias populares de seus países em peças de vários gêneros musicais. No caso do Brasil, o nacionalismo musical teve como precursores Carlos Gomes, Brasílio Tiberê, Alexandre Levi, Alberto Nepomuceno, Francisco Braga e Barroso Neto. O movimento modernista, no início do século XX, pregava a modernização das linguagens artísticas e defendia a liberdade de uma expressão. Era contra o academismo e o tradicionalismo e deu grande ênfase ao nacionalismo, tornando-se grande base desta corrente estética. Esse movimento teve como auge a Semana de Arte Moderna, em fevereiro de 1922, sendo que na música o destaque foi Heitor Villa-Lobos. O mentor intelectual e teórico máximo do nacionalismo musical brasileiro foi Mário de Andrade, que influenciou diretamente três compositores que são considerados hoje, ao lado de Villa-Lobos, os grandes nacionalistas. Oscar Lourenço Fernandes, Francisco Minoni, Mozart Camargo Garnieri, e este último foi responsável pela criação de uma escola de compositores que deu continuidade e progressão aos seus ideais. Dentre os seus mais consagrados alunos está Oswaldo Lacerda, autor das 12 Brasilianas para piano. Agora nós vamos falar um pouco da Semana de Arte Moderna. Os espetáculos e as exposições da Semana de 1922 causaram um grande escândalo na área, no setor público, na crítica, nos meios intelectuais. Podemos perceber pela fala no discurso de abertura da Semana de Arte Moderna, proferido por Graça Aranha, onde ele diz: para muitos de vós, a curiosa e sugestiva exposição que inauguramos hoje é uma aglomeração de horrores. Aquele gênio supliciado, aquele homem amarelo, aquele carnaval alucinante, aquela paisagem invertida, se não são jogos de fantasia de artistas zombeteiros, são seguramente desvairadas interpretações da natureza e da vida. Não está terminado o vosso espanto. Outros horrores vos esperam. Daqui a pouco, juntando-se a esta coleção de disparates, uma poesia liberta, uma música extravagante, mas transcendente, virão revoltar aqueles movidos pelas forças do passado. Para estes retardatários, a arte ainda é o belo. Nenhum preconceito é mais perturbador à concepção da arte que o da beleza. Cada um que se interrogue a si mesmo e responda: o que é a beleza? Onde repousa o critério infalível do belo? A arte é independente deste preconceito. É outra maravilha que não é a beleza. Então, o advento de algo novo no âmbito artístico começa por reformular os antigos conceitos de beleza, para considerar os tempos mais recentes, por condenar o próprio conceito de beleza como guia para a constituição e entendimento da arte, como foi o caso de alguns modernistas brasileiros do século XX. Então, como nós podemos perceber no discurso de abertura de Graça Aranha, os modernistas de 22, eles já esperavam e até mesmo desejavam o escândalo. Agora nós vamos falar um pouco sobre Oswald de Andrade e Mário de Andrade. É importante ressaltar que os Andrades, vamos colocar esse termo, eles são os dois grandes ideólogos do modernismo brasileiro da década de 1920, sendo que Mário de Andrade ele tinha uma forte ligação com a música. Então, a partir do pensamento dos Andrades, o movimento teve uma definição cada vez mais clara do tipo de interação entre o modernismo e o nacionalismo. Então, rejeitava-se o antigo nacionalismo romântico e
conservador e rechaçava-se o colonialismo cultural. Então, o modernismo tinha de lidar com uma eventual tensão entre os polos nacionalista e modernista, e foi por isso que Oswald de Andrade elaborou a grande metáfora da antropofagia cultural. Então, essa proposta se apoiava na ideia de que havia uma prática antropofágica realizada pelos nativos brasileiros à época da chegada dos portugueses e outros europeus no Brasil. Segundo ela, indígenas devoravam presas humanas motivadas pela crença de que assim poderiam incorporar os atributos positivos das vítimas sacrificiais e, ao mesmo tempo, que excretariam o que não tinha valor ou serventia. Então, a partir dessa metáfora e dessa concepção, Oswald de Andrade expressa a ideia de um nacionalismo aberto, que não fecha os olhos ao que vem de fora. Então, ao contrário, o antropófago cultural pratica um ato de degustação que aceita todas as influências e que as elabora de maneira singular e nova, integrando os seus aspectos aproveitáveis a um corpo cultural que já traz as suas singularidades. Então, dessa maneira, a prática cultural nacionalista antropofágica assimila tanto elementos internos como elementos externos e os elabora em um produto novo, adequado ao povo ou ao público que irá consumi-lo. Então, no caso, isso foi muito importante para a Semana de Arte Moderna. E nós temos também o escritor e estudioso Paulo Mário de Andrade. O modernismo brasileiro da década de 1920 apresenta-se simultaneamente como antropofágico e endofágico. Então, se a obra modernista deveria estar aberta aos elementos externos, com vista a degluti-los para depois os reelaborar, ela também deveria estar aberta à preocupação de captar os elementos autóctones constitutivos da identidade nacional. Então, o romance Macunaíma, obra-prima de Mário de Andrade, é de certo modo isso, o Brasil sendo engolido por ele mesmo. Para realizar esse projeto, o personagem central do livro, Macunaíma, é apresentado como um herói sem caráter. Grande síntese do povo brasileiro, ele é um indígena amazonense que nasceu preto e virou branco e que entra em choque com a tradição e a cultura europeia materializada na cidade de São Paulo. O livro mesmo é uma grande, no caso, um registro de Mário de Andrade, e recria e superpõe diversos materiais folclóricos. Também vamos mencionar que, além dos dois Andrades, o movimento modernista ele contou com outros intelectuais e idealizadores, muitos deles com suas próprias concepções. Desse modo, a influência significativa de seus dois principais ideólogos, o nacionalismo modernista da geração de Oswald de Andrade e Mário de Andrade representou certamente um movimento complexo, integrador de concepções por várias vezes diferenciadas. Agora nós vamos falar um pouco sobre a participação de Villa-Lobos na Semana de 22. Então, Villa-Lobos ele foi indicado pelos escritores e artistas plásticos paulistas que estavam organizando a Semana de Arte Moderna. Villa-Lobos já vinha desenvolvendo um caminho totalmente autônomo, um projeto que sintonizava bastante com as ideias dos modernistas. Sua música era fundada em uma pesquisa estética e nacional e, ao mesmo tempo, possuía uma faceta antropofágica que deglutia criativamente as polirritmias e politonalidades que haviam surgido na música europeia dos anos anteriores. Então, com o decorrer da década de 1920, cada vez mais o compositor iria produzir exemplos geniais de uma música que procurava abarcar e recriar o Brasil em um novo mundo de sonoridades, percorrendo de norte a sul o país, intermesclando o branco, o indígena e o negro, superpondo o rural e o urbano, colocando o erudito e o popular a dialogar em suas composições. Villa-Lobos logo se transformaria em uma espécie de Macunaíma do nacionalismo musical.